Oi, gente, que Deus abençoe a todos. Meu nome é Wellington Matos e eu estou gravando esse vídeo para explicar sobre uma postagem que eu fiz essa semana nas minhas redes sociais, falando que estaria me afastando das pregações, estarei dando um tempo dos altares da igreja para me tratar espiritualmente, para me curar espiritualmente e moralmente falando. Eu não sabia que essa publicação iria tomar uma repercussão tão grande como tomou, a ponto de pastores do Brasil inteiro me ligarem para querer saber o que eu estou enfrentando, o que é que está se passando, o que é que está acontecendo. Bom, eu entendo que a maioria das pessoas que me ligaram com preocupação, para querer saber o que de fato eu estou enfrentando, passando, para me ajudar de alguma maneira. Outros, porém, me ligaram a nível de curiosidade, para saber o que eu estou enfrentando, para querer descobrir o que é que está acontecendo, enfim. Eu decidi, a princípio, não contar nada para ninguém. Eu decidi simplesmente fazer a postagem, me isolar e pronto, e apenas congregar. Mas eu percebi que foi ruim um pouquinho para mim e também para algumas pessoas, porque as que ficaram preocupadas em querer me ajudar, queria de alguma forma me ajudar, mas não tinha como, porque não sabia o que é que estava se passando comigo. Então eu estou gravando esse vídeo para explicar aos irmãos o porquê eu estou me afastando da pregação. Não sei até quanto tempo, se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, não sei se eu voltaria a pregar, Deus o sabe. Bom, deixa eu ver como é que eu começo. Eu aceitei Jesus em 2009, tá? Em um ministério próprio, uma igreja pequena. E quando eu era novo convertido, talvez como a maioria dos irmãos, se você é evangélico que está me assistindo vai me entender, eu acreditava em tudo que se pregava. Tá? Eu acreditava no céu, no inferno, acreditava em Deus. Não que eu não acredite, mas eu tinha uma crença maior. Eu orava muito, eu lia muito a Bíblia, até eu fui demitido de um emprego porque ficava lendo a Bíblia o dia todo, eu jejuava. E depois que eu comecei a pregar, eu não congreguei direito, comecei a pregar em 2010. Aceitei Jesus em 2009, em 2010 eu estava pregando. Então eu não congreguei direito, não fui para a escola bíblica, culto de doutrina, enfim. Já comecei a pregar, porque tinha vontade de pregar, vontade de viajar, porque eu via os pastores conhecidos, pastores famosos pregando, e eu disse, é isso que eu quero ser. Aí, para acabar de completar, eu recebi uma profecia que eu iria ser pregador. Que eu ia viajar de avião, que eu ia pregar em muitos eventos, que Deus mostrou àquela pessoa a minha foto em vários cartazes. Aí, irmão, eu me empolguei. Eu disse, é isso que Deus quer para minha vida, é isso que eu quero. Tá? Quem mais queria era eu. Então eu comecei a pregar, fiz amizades com pregadores, fui fazendo mensagens, copiei mensagens de várias pessoas para pregar. E de 2010 para cá, eu percebi que eu preguei mais do que congreguei. Eu percebi que eu preguei mais do que orei. Eu percebi que eu preguei mais do que eu li a palavra. Eu percebi que eu já estava no automático. Sabe aquele momento que você está fazendo ali porque já virou rotina? Então, é esse o erro de muitos pregadores. Eu estou falando por mim, mas eu quero aproveitar esse momento para explicar para os irmãos que o fato de estarmos pregando todos os dias, recebendo ofertas, estar no meio de pessoas grandes que Deus levantou, não significa dizer que estamos bem. Às vezes a gente está mal espiritualmente e as rotinas diárias não te deixam parar para refletir. Então houve um momento que eu parei e refleti as coisas que eu estava fazendo. Eu terminava de uma pregação, pegava a oferta e ia pecar. Não compete aqui agora o momento eu explicar as coisas que eu fazia, porque os irmãos não são nenhuma criança para ter dificuldade de entender o que é que eu quero falar. Então eu saía dos altares da igreja, com o dinheiro da oferta iria pecar. Eu me juntava com ímpios, com pessoas crentes, e ali virava a noite bagunçando. E no outro dia, quando eu estava sozinho em casa e acordava pela manhã, eu pensava comigo, eu não sei você, mas todas as manhãs quando eu acordo é o momento que eu estou mais pensativo. Eu pensei comigo, nossa cara, eu não estou vivendo nada daquilo que eu prego, sabe? Eu não estou sendo um cristão de verdade, eu estou no automático. Tá? E eu me imaginava, se eu morrer hoje, se Jesus voltar hoje, como é que vai ser da minha vida?
Então foi a partir desses pensamentos, eu não pensei hoje, eu tomei a decisão amanhã. Tá? Isso já vem já uns 7, 8 meses mais ou menos, que eu venho pensando sobre as coisas que eu venho fazendo e tentei mudar pregando. Eu disse, tá bom, eu vou mudar, mas eu vou continuar pregando. Por quê? Porque eu tenho dívida para pagar, eu tenho o meu aluguel para pagar, tenho comida, tá? Preciso comprar alimentação e eu não tenho um trabalho fixo. Tá? Isso aqui eu tiro a ideia de que algumas pessoas pensaram, o Wellington agora está com um trabalho legal e deixou a pregação porque tem de onde ganhar. Não, eu não estou deixando a pregação porque eu tenho renda, eu estou deixando a pregação porque eu não tenho vida para isso, eu não tenho moral para isso, tá ok? Então esse é o perigo, é a gente pregar, pregar, pregar e não parar para pensar se aquilo que a gente está pregando a gente está vivendo. Então, a partir desse ponto, eu decidi me afastar das pregações. Aí foi aí que eu fiz a postagem. Para quê? Para avisar os irmãos que eu não estou mais atendendo agendas. Porque se eu não coloco nas redes sociais, os pastores iam continuar me ligando, me agendando, e eu tinha que ficar dando explicação todas as vezes, um por um. Tá ok? Aproveito esse momento para agradecer aos pastores que me compreenderam. Não tinha muitos compromissos, porque final de ano é muito difícil ter um pregador ter agenda. Mas eu tinha alguns compromissos esse final de ano e começo do ano que vem. Então os irmãos me entenderam, compreenderam, tá? a minha preocupação sobre me tratar espiritualmente. Segundo, agradecer aos meus amigos pregadores que desde 2009 para cá vem me ensinando a pregar, vem me dando conselhos e dicas. Não faltou conselhos de pessoas, irmão Wellington. Se é para ser crente e andar bagunçando, é melhor não ser. Tá? Não faltou conselhos assim. Só que eu estava no automático, eu ouvia aquilo e dizia, não, você está certo, e eu com minha vida bagunçada. Tá? Agradeço aos irmãos que me aconselharam, que me ajudaram, agradeço ao meu pastor Josué Brandão, que é um pai na fé, que eu tive a oportunidade de conhecer, pregar na sua igreja onde eu congreguei desde 2012 até esse ano. Eu decidi me afastar do ministério do pastor Josué porque é muito grande, muitas pessoas me conhecem porque eu preguei algumas vezes lá, eu tive a oportunidade de andar com ele, então eu me destaquei dentro do ministério, entre aspas, e se eu congregasse lá, deixando as pregações, eu ia ter que ficar dando explicação toda vez para pessoas que me conhecem, pessoas que conviveram comigo, e eu não quero estar dando satisfação toda hora, é muito chato para mim. Então eu decidi ir para outra igreja, estou congregando na Assembleia de Deus Madureira, aqui em Feira de Santana. O pastor Enivaldo está me pastoreando, está cuidando de mim, eu conversei com ele, disse tudo que eu enfrentei, tudo que eu passei, ele me parabenizou, tá? Então eu quero pedir a oração dos irmãos, pedir ajuda dos irmãos agora para que eu venha me levantar novamente e me reerguer espiritualmente para voltar. Eu não sei se 1 ano, 2, 3, eu não sei. Não sei nem se eu voltarei a pregar, mas se eu conseguir me reerguer novamente, ter vida, ter moral para pregar e Deus me chamar novamente para o ministério, eu voltarei a pregar. Caso contrário, eu continuarei sentado no banco, congregando normal, sem ter nenhuma responsabilidade na igreja, porque, sabe gente, eu não quero estar pregando e fazendo coisas erradas, tá? E a última coisa que eu quero nessa vida é estar me enganando e enganando a igreja, porque a Deus eu não engano, tá ok? Então eu não quero, esse que é o problema, né? Eu continuar nessa vida como algumas pessoas me falaram, cara, você não para não, velho, você continua pregando, você tem suas dívidas para pagar e Deus vai te ajudar. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, alguém me filma fazendo coisas erradas, alguém me flagra cometendo um pecado que eu prego para os irmãos não fazerem e eu faço longe dos altares, como é que vai ficar a minha cara? Como é que vai ficar as pessoas que de alguma forma acreditaram no que eu estava pregando, pessoas que dizem assim, Manuel, eu me espelho em você como pregador, eu quero ser um homem de Deus como você. Como é que vai ficar essas pessoas? Tá? Como é que fica a minha consciência? Eu tenho que acordar todas as vezes pela manhã e lembrar que tudo aquilo que eu prego eu não pratico. Então eu peço a ajuda dos irmãos e ore por mim mesmo, não é de brincadeira.